Opa, e aí? Essa é a parte 2 da série que estou gravando. Na minha opinião, é a melhor parte, pois é onde o prota demonstra ser um comedor de casadas. Fica até o final para entender o que eu tô falando. A parte 1 está na descrição. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. O anime já começa com garotas sendo assediadas pelos monstros, e o prota sem saber o que fazer. Ele pede para alguma das garotas ajudarem ele, mas todas estão debilitadas, menos Hana. Ela diz que vai dar um jeito nos monstros com seu poder. Já sabendo o que iria acontecer, Kikuro fica desanimado. Ao chegarem na guilda, ele começa a esculachar as garotas, dizendo que achou que mesmo que elas fossem fracas e inúteis, se elas trabalhassem juntas, poderiam suprir as fraquezas umas das outras. Mas ele diz que realmente estava errado. O fardo nas costas dele aumenta conforme cada uma delas se junta ao grupo. E ele diz que, para ser sincero, os verdadeiros inimigos dele são elas. Maiden tenta argumentar e diz que é uma curandeira e que só tá ali para curar. Ele diz que o mínimo que ela deveria fazer é se proteger sozinha. Após falar um monte de coisas para cada uma delas, ele decide dar um dia de folga para elas, para ver se elas melhoram um pouco, tanto mental quanto fisicamente, porque não fazem nada além de apanhar e serem abusadas pelos monstros. No dia seguinte, após elas se reunirem para dar um rolê aleatório, uma referência muito poética passa na nossa tela. Após Hitamuki e Hana ficarem se elogiando por 25 horas, Tokishiko chega dizendo que não queria se juntar ao clube dos peitões. Hitamuki diz que a roupa de Tokishiko é muito bela, mas Tokishiko diz para Hitamuki que ela praticamente está igual a uma puta. Por último, chega Maiden, atrasada e com seus seguranças da escola, pois ela é a mais jovem ali. Após anos de sermão, elas vão embora. Agora, indo para seu destino, Tokishiko começa a implicar com Maiden, e Hitamuki fica elogiando ela sem parar. Então ela acaba perdendo sua paciência e diz que vai voltar para casa, e que Hitamuki parece uma idiota com aquela roupa ridícula. Realmente, mano, não dá pra defender. Tokishiko começa a empurrar ela e diz pra ela se acalmar. Maiden percebe que ela está sendo colocada em uma posição para manter o equilíbrio, ou seja, do menor para o maior. Kikuro pede para a senhorita Inomi um documento que tem um registro de morte dos últimos dias, e diz que é muito suspeito a forma que os monstros estão atacando as mulheres, pois eles aparentemente só pensam em coisas sexuais e ficam chupando as garotas em diversas partes, principalmente a Hitamuki. Ele diz que os monstros vivem de mana, então absorvem a mana da própria floresta. Inomi também diz que os monstros atacam as pessoas para consumir a sua mana, seja de suas carnes ou fluidos corporais. Então Kikuro conclui que quando a mana é boa, eles ficam enrolando para consumir ela mais e mais, para não acabar de uma vez só. Novamente, ele chega em outra conclusão, de que os monstros não oferecem perigo para as garotas. Na verdade, oferece sim, porque assedia elas. Inomi diz que ele se importa demais com as garotas, isso é bonito nele. Ele diz que só não desistiu delas ainda, porque senão a Tokishiko vai ficar chamando ele de golpista desistente. Então a senhorita Inomi diz que já não sabe mais o que dizer a ele. Tokishiko puxa um assunto de romance na mesa, e após perguntar para todas as garotas, e elas falarem que não tem nenhuma experiência com isso por inúmeros motivos, Tokishiko diz que desse jeito elas não podem rir do mestre delas, por ele estar querendo se aposentar e arrumar uma namorada, e que talvez também ele pudesse namorar uma delas. Então ela liga pra ele e pergunta qual delas quatro ali ele namoraria, e na mesma hora ele diz que namoraria a senhorita Inomi. Tokishiko diz que certamente não poderiam ganhar dela em nenhum dos sentidos. A senhorita Inomi fica envergonhada e pergunta por que ele disse o nome dela. Ele diz que é um feitiço mágico para silenciar as mulheres. Acho que ele se referiu à senhorita Inomi por ela ser muito bonita, então as outras acabam desistindo fácil. Após as garotas se despedirem, Hitamuki segue seu caminho para casa, quando de repente ela sente o cheiro dele e vai ver se acha ele, mas ela acaba caindo e cai com a periquita na cara dele, mano. Kikuro fica dizendo que tá com coisas indecentes se passando em sua cabeça, como um cheiro muito bom, coxas grossas, e que tá sentindo um gosto também deveras interessante. De repente ele diz que está se sentindo esquisito. Hitamuki diz que a faca dele está cutucando ela. Ele acaba ficando nervoso e diz que é verdade, sim, é a faca, pode acreditar, ela é muito perigosa. Então ele diz pra ela não se mover muito. Resumindo, o cara está duraço. Enquanto ele tenta tirar ela de cima, Tokishiko tira uma foto da situação. De repente, nosso prata se vê caindo no inferno, e Tokishiko diz que irá processar ele. No dia seguinte, Hitamuki, junto da senhorita Inomi, vão fazer uma investigação com o nosso prota, para descobrir o comportamento dos monstros. Após chegarem ao local, Kikuro pede para Hitamuki localizar algum monstro. Enquanto isso, ele diz para a senhorita Inomi que se fosse escolher uma das quatro garotas, ele escolheria Hitamuki, pois ele
ele raramente é ferido e o poder de ataque dele é suficiente, então seria útil alguém que pudesse localizar os monstros. Após Hitamuki cair em uma armadilha e ser assediada por cobras dessa vez, o Prota diz que elas não são venenosas, porém têm 2 cabeças, e fala para a senhorita Enomi olhar o comportamento das cobras, para ver o quão bizarro é de verdade. Ela diz que sim, é verdade, é bem bizarro, e que ele deveria ajudar a Hitamuki logo, em vez de ficar só olhando. Ele diz que ok, e fala para ela não sair dali, só que ela acaba sendo pega por uma cobra, que de repente começa a remover suas roupas rapidamente. Quando Kikuro se vira para ver o que aconteceu, ele fica em choque, mas em vez de ajudar ela, ele fica só olhando, e diz que o corpo dela é lindo, e que não sabe para onde olhar, e que também é a primeira vez que ele vê ela nua. A senhorita Enomi pergunta para ele se poderia dizer algo muito egoísta. Ele diz que sim. Então ela pergunta se ele poderia ajudar ela, em vez de ficar só olhando ela ser exposta e assediada por aquele monstro. Após isso, ele diz que precisa tocar nos peitos dela, e ela diz que tá tudo bem, porque ele é um cara sincero. Mano, só que de repente, o cara começa a filosofar, que se foda, eu vou mostrar essa parte aqui, porque é poético de verdade. 手のひらに吸い付き指先まで感触が伝わってくるか細く漏れる快感を押し殺した上品な吐息大人の色気と香りが俺の理性を作家かなんだこの今までの俺になかった誤報は Nem ele sabe por que ele fez isso. A senhorita Enomi pergunta por que ele está chorando. Mas eu te digo, é muita emoção, cara, é muita emoção. Ele dá sua camisa pra ela, mas parece que ele se esqueceu completamente de Hitamuki. Após ver a merda que aconteceu, ele pergunta se pode tocá-la, porque ele não quer ser processado, né? E ela diz que sim, manda ele andar logo. Após retornarem à guild, a garota que a senhorita Enomi deixou lá chama ela de mamãe. Então Hitamuki se assusta e pergunta quantos anos ela tem. Enomi diz que tem 31 anos. A garotinha abraça Kikuro e diz que sentiu muita falta dele. Nos seus pensamentos, ela diz que detesta o próprio pai, pois ele sumiu no mundo, mas eles não são divorciados ainda. O Prota diz que, embora pudesse evitar, acabou passando suas mãos no corpo nu de uma mulher casada, na ausência do marido. Ele diz que se sente culpado, mas ao mesmo tempo muito imoral. Rezaremos para que ele coma a mulher desse cara em breve. Mano, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like pra você me ajudar a continuar, porque tá complicado.